Olá pessoal, estou aqui para mais uma dica de física e a dica de hoje vai ser sobre hidrostática. Muita gente sabe que existe uma relação entre força e área e isso nos dá a pressão. Ok, mas por exemplo, numa prensa hidráulica nós temos a seguinte relação. Temos uma relação em que a força que é feita num dos lados dessa prensa não é igual à força que é feita no outro lado. Isso por quê? Isso porque as áreas são diferentes. Em outras palavras, a gente tem que lembrar que em um fluido ideal, dentro de uma prensa hidráulica, a pressão ou aumento de pressão que é exercido em um dos lados dessa prensa é transmitido integralmente ao outro lado. Assim sendo, nós temos a seguinte relação, que a pressão nessa prensa hidráulica no lado esquerdo é igual à pressão exercida no lado direito. Assim sendo, a gente poderia fazer uma seguinte relação. Temos então, a partir dessa expressão geral, em que uma força pequenininha feita sobre um braço dessa prensa que tem uma área pequena, isso equivale a uma força grande feita no outro lado da prensa sobre uma área grande. Ou seja, temos uma relação de proporcionalidade aqui. E isso nos ajuda muito a resolver os problemas, algumas questões. Outra dica que a gente tem que prestar atenção é que, num sistema ideal, o trabalho realizado num dos lados da prensa é igual ao trabalho realizado no outro lado. Assim sendo, quando, por exemplo, eu empurro este êmbolo menor para baixo, ele percorre, por exemplo, uma distância dzão aqui, empurrando parte desse líquido para o outro lado. Assim sendo, este êmbolo aqui vai subir, mas ele vai subir bem menos, visto que a área é maior. Então ele vai subir, por exemplo, uma distância dzinho. Lembrando então que no modelo ideal o trabalho realizado num dos lados é igual ao trabalho realizado no outro lado, nós temos que o trabalho então feito no lado esquerdo é igual ao do direito e trabalho é força vezes deslocamento. Temos então aqui que uma força pequenininha vai provocar um deslocamento grande e isso equivale ao outro lado, uma força grande, devido à área ser maior, vai provocar um deslocamento menor. Ou seja, existe uma relação de compensação. Então a dica é, se falarmos apenas a relação entre força e área, quanto maior for a área, maior vai ser a força exercida. Se falarmos uma relação entre força e deslocamento do êmbolo, temos que, quanto menor a força, maior vai ser o deslocamento. Para conferir isso, vamos fazer um exercício que é uma questão do Enem de 2013. Confere aí. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico, cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então note, a força que é exercida num dos lados é o peso da plataforma, mais o peso da cadeira de rodas, mais da pessoa. Que isso vai dar então uma massa, juntando esses três objetos, temos que o valor de 100 kg. Assim sendo, a força que é feita num dos lados desse pistão vale 1000 newtons, que é o peso. Como sabemos que a área aqui é 5 vezes maior que a área aqui, podemos entender que a força que é feita aqui também é 5 vezes maior que aqui. Invertendo essa lógica, temos que no lado de cá, onde o motor faz a força, a área é 5 vezes menor, logo a força vai ser 5 vezes menor. Por isso a gente pode pensar, a força para elevar o cadeirante é 5 vezes menor do que o peso que ele tem que elevar no outro lado. Como o peso total é 1000 newtons, então essa força que o motor exerce é 5 vezes menor, que vale 200 newtons.
Queres fazer cálculo? Usa esta relação aqui. O que a gente fez foi usar lógica. Quanto menor a área, nesse caso era 5 vezes menor, a força vai ser 5 vezes menor também. Então, 200 newtons. Tá dada a dica de hoje e até a próxima.